Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu queria, antes de mais nada, fazer um teste com vocês para saber se a minha imagem e o meu som está chegando aí tranquilamente. Se tiver, avisa aí. Muito obrigado, Luciana. Tá tranquilo? O áudio tá bem? O vídeo tá bem? Queria que vocês comentassem aí para dar esse feedback. Tudo perfeito, ótimo, muito obrigado. Bom, hoje a gente vai dar continuidade a essa série de lives que a Liga de Ciência Preta Brasileira está promovendo, e antes de me apresentar eu gostaria de dizer que é uma honra e uma felicidade tremenda fazer parte dessa organização, na verdade desse movimento de pessoas pretas, de cientistas pretos que estão fazendo esse movimento muito bacana de dar voz e de dar mais visibilidade àquilo que está sendo produzido dentro da academia, né? Eu me chamo Rodrigo Carmo, eu sou cientista, eu sou biólogo, fiz a licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco, o mestrado e o doutorado também na Universidade Federal de Pernambuco, mas no programa de pós-graduação de Biologia Animal. E parte do meu doutorado eu fiz fora, né, na Texas A&M University. E hoje a gente vai dar continuidade a essa conversa, né, essa rede de conversas, essa série de conversas e de lives que a gente está promovendo dentro da LCPB, né, da Liga de Ciência Preta Brasileira. E quem vai estar junto comigo vai ser também um amigo cientista e que eu tive a honra de conhecer ainda no meu período de doutorado, que está fazendo parte aqui também, o doutor Rafael Souza. Vou só esperar ele entrar aqui. Não sei se Rafael já entrou. Se ele entrou, acena aí, Rafa, e me permite que eu te chame. Então me chama aqui que a gente já vai começar, né? Antes de mais nada, a gente está vivendo um movimento, na verdade, uma situação quase nunca vista no Brasil, né? No mundo inteiro. A gente está vivendo essa pandemia e, concomitantemente a esse processo de pandemia, estamos vivendo um ataque violento à ciência, né? Estamos vivendo num tempo de negacionismo científico muito grande e eu acho que a gente, como cientista, precisa batalhar e precisa lutar para que as nossas vozes sejam audíveis e para que esse processo de negacionismo científico venha a cair, né? Um dos propósitos e uma das propostas da Liga é trazer à tona as pesquisas que estão sendo desenvolvidas principalmente por pessoas negras, né? Mulheres e homens pretos e pretas que estão dentro da academia e transformar isso numa linguagem mais palatável, né? Numa linguagem mais tranquila para que a sociedade civil, de uma maneira geral, consiga entender e participar junto conosco daquilo que está sendo desenvolvido. Na verdade, é muito importante a gente mencionar que todas as produções e divulgações científicas que são realizadas dentro da academia não são de cunho exclusivo daquelas pessoas que estão dentro da academia. Muito mais do que isso, a gente faz ciência para todo mundo, a gente faz ciência para a comunidade civil de uma maneira geral. Uma das propostas muito iminentes da Liga é trazer esse processo de divulgação e educação científica aqui nessas lives também, beleza? Eu vou chamar Rafa, eu acho que ele já está aqui, deixa eu só encontrá-lo. Aceita aí, Rafael. Acho que daqui a pouquinho ele entra junto conosco. Olha ele aí. Bom, Seja muito bem-vindo, doutor Rafael Souza. Eu não quis colocar o seu currículo aqui agora porque eu queria deixar essa honra para você, para que a gente conseguisse começar a nossa conversa. Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma felicidade muito grande estar fazendo parte de todo esse processo, de todo esse movimento e ter pessoas que são amigas próximas minhas nesse movimento também, nesse processo. É de uma felicidade muito grande estar aqui junto com meu companheiro, meu amigão, doutor Rafael Souza. Então, dê o seu olá e se apresente para essas pessoas, para essa galera. fala pessoal, tudo bom? Eu não sei se é possível me ouvir daqui sem fone. Sim, estamos ouvindo. É tranquilo, né? Valeu pelo convite, todo mundo que está assistindo a gente aí, estou vendo muita gente conhecida. Bom de poder reencontrar vocês, mesmo que seja nessa nova forma de dialogar e de interagir com as pessoas. Vou falar um pouco aí sobre ele, e foi muito humilde na descrição do próprio trabalho que ele faz. Foi muito bom. É um cara muito bom no que faz, um cara muito bom naquilo que toca, e transforma tudo em trabalho muito, muito, muito bom, de qualidade. A gente se conheceu na graduação também, fiz licenciatura em Ciências Biológicas.
fiz mestrado e doutorado em Ciências Biológicas no Museu Nacional, na zoologia, e fui para a especialização em Política e Planejamento Urbano no IPU. Hoje eu estou no Direito, estou me aventurando, estudando Direito, e trabalhando, pesquisando agora como colaborador no Ecopol, que é o Laboratório de Estudos em Grupos Econômicos, Estado e Política Pública. E é daí que a gente vai começar a tocar essa conversa hoje, que é sobre ocupações urbanas. Foi o tema que eu comecei a me debruçar quando eu comecei a estudar um pouco da política ambiental urbana lá no IPU, e agora estou continuando essa pesquisa na Unirio, que é onde eu estudo Direito, e trabalhando basicamente com financiarização do saneamento, financiarização do espaço urbano de maneira geral. É muito importante você trazer essa abordagem, porque as pessoas podem estar se perguntando, né? Poxa, dois biólogos aí conversando sobre o processo de urbanização em tempos de pandemia e talvez só pelo fato de serem pretos eles vão trazer esse motivo de representatividade nesse contexto social que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que foi bastante pertinente essa sua introdução aqui agora. E eu queria utilizar esse primeiro momento, antes da gente conversar de fato aos nossos pontos da pauta que a gente já tinha planejado para agora, para parafrasear o Pedro Martins, que escreveu, na verdade, um artigo para a Brasco e que foi também republicado e ampliado também nas vozes da GLE10, né? Ele diz que as doenças elas não são entidades democráticas, elas têm incidências determinadas pela renda, pela idade, pelo gênero e pela raça. Eu achei isso maravilhoso, eu achei essa ideia de trazer essa problemática social que a gente está vivendo também em tempos de pandemia, principalmente para a população preta. E a forma como ele introduziu o artigo é maravilhoso. E partindo desse pressuposto, na verdade, partindo desse ponto de início, e essa a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que se dá esse processo de problemática, uma vez que duas das co-fundadoras, das co-idealizadoras desse movimento, a doutora e professora Luciana e a doutora e professora Viviane, já conversaram com a gente na live anterior da semana passada sobre o que é a Covid, sobre os aspectos principais e epidemiológicos dessa doença. A gente vai trazer mais a ideia da Covid em si, como o Rafael muito bem apontou, na problemática social e na problemática de expansão urbana, principalmente voltada para a população preta. E para começar, Rafa, eu estou chamando Rafa porque eu não consigo não chamar Rafael de Rafa, assim, é quase impossível. Eu vou tentar chamar doutor Rafael. Para a gente começar... Eu queria que a gente começasse a explicar para as pessoas o que são de fato zoonoses, né? E a partir daí a gente vai desencadeando a nossa conversa para a pauta mais urbanística. Então, antes eu queria também completar essa tua frase que tu citou aí, que tem uma frase que é muito interessante para a gente entender depois a ligação da pandemia com a cidade, que é o arquiteto da cidade é o capital. Perfeito. E a gente lá no futuro vai voltar a falar dessa frase porque ela é muito importante e ela diz muito sobre a situação que a gente está passando hoje. Mas, bom, para a gente entender primeiro esses efeitos da pandemia, a gente tem que entender primeiro, falar um pouco sobre o que é uma zoonose. Zoonose, a gente entende um pouco sobre o que é a doença que consegue transmitir-se de homem para outras espécies animais e de outras espécies animais para o homem. Muita gente está ouvindo falar agora do termo zoonose com a Covid. Mas, na verdade, os brasileiros eles estão em contato direto e contínuo com diversas zoonoses. Dengue, chikungunya, leptospirose, filariose, doença de... Enfim, são inúmeras zoonoses, mas esse termo, às vezes, é pouco utilizado nos meios de comunicação mais comuns, na televisão, no rádio. A gente escuta pouco falar sobre zoonose. Mas zoonose é uma doença, um tipo de doença, uma classificação de doença que ela é muito importante para entender, porque ela tem muita influência, ela tem uma importância muito grande da forma como a gente constrói a cidade. A cidade ela é o habitat do homem moderno, do ser humano moderno. Então, a zoonose, muitas vezes, ela se manifesta no contato do homem urbano com a fauna silvestre. É nesse contato, nessa zona de fricção, que as zoonoses se manifestam. Eu acho que nós temos que falar que é um processo que é decorrente de uma urbanização incompleta. A zoonose se manifesta muitas vezes em locais de urbanização incompleta ou precária. Então, inclusive,
Fala. Desculpa, Rafa, te interromper agora. Inclusive, isso leva a gente a pensar aqui agora que, na verdade, a gente tem uma visão muito antropológica do que é o ambiente em si, né? Por mais que seja um ambiente selvagem, a gente nunca se enquadra como espécie dentro daquele ambiente e como é que a gente consegue conviver de forma harmoniosa, né? Talvez na próxima live, na live da semana que vem, as pessoas que estarão aqui conversarão melhor sobre isso. Mas esse aspecto é bastante importante de tentar entender como é que o processo de urbanização está inerente a essa visão antropológica que a gente tem, né? Na verdade, essa visão antropocêntrica, melhor falando, que a gente tem, de que o ser humano está desconexo de todas as outras espécies, eles não conseguem viver de forma harmônica ali. Por exemplo, quando teve a explosão da pandemia do Covid, muita gente culpou, são os hábitos dos chineses que consomem morcegos, aí teve uma explosão de frases e preconceito, o inepto que estava no Ministério da Saúde está aí sofrendo um processo por conta do seu preconceito contra a população asiática, e as pessoas da gente não conseguiu de fato nem entender qual foi o roteiro da Covid até ela chegar no homem, né? Muito se falou que é por causa do consumo de morcego, mas os estudos mais recentes, eles indicam que a variante do coronavírus presente nos humanos, ela é distinta daquela presente nos morcegos. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que houve provavelmente um hospedeiro intermediário, o qual a gente não conseguiu ainda identificar. Provavelmente trata-se de um pequeno mamífero, um roedor ou marsupial, que os chineses eventualmente tiveram contato numa forma de urbanização precária. A gente tem que lembrar que a China é um país ainda majoritariamente rural. Então, o contato dos humanos com a vida silvestre, ele é muito mais comum do que o contato urbano. Então, a possibilidade de desencadear um evento como a explosão de uma pandemia, de uma nova doença como essa, é muito mais comum do que a gente tem em outros lugares que são eminentemente urbanos. Perfeito. Eu acho que a gente pode ir dialogando aqui, lançando algumas perguntas que os nossos ouvintes, costumo da rádio do podcast, que as pessoas que estão participando dessa live aqui estão mandando para a gente. Eu queria só sugerir para vocês que seria interessante vocês mandarem os questionamentos para a gente a partir desse botãozinho que está aqui embaixo da interrogação. Fica mais fácil para que a gente consiga elencar depois as perguntas para que a gente possa responder na medida do possível, tá? Mas, já aproveitando as primeiras perguntas que surgiram no feed aqui agora, as primeiras perguntas que surgiram nos comentários, uma foi de Luciana MS, que Rafael já tinha falado anteriormente, mas eu acredito que ela deve ter entrado depois, que ela pediu para citar algumas outras zoonoses conhecidas e qual que é o paralelo dessas outras zoonoses com a Covid nesse momento atual. Bom, a Covid ela tem um aspecto importante, que é uma zoonose transmissível pelo ar. A gente não estava acostumado com esse tipo de zoonose, a gente não tem o hábito de lidar com zoonoses transmitidas pelo ar. Normalmente a gente tem zoonoses que são transmitidas por vetores. A gente tem surtos anuais de dengue. A gente teve muito recentemente uma nova doença, que foi a Zika, a chikungunya, que a gente não estava acostumado. 20 anos atrás a gente não falava de Zika, não falava de chikungunya. E esses novos vírus apareceram na nossa realidade e também são zoonoses com as quais a gente está lidando. Leptospirose é uma zoonose super comum em ambientes, em assentamentos precários, né, comunidades de assentamento precário, sem saneamento. E semana passada, por exemplo, a gente tem falado muito pouco, porque são casos raros, mas são muito graves, é uma doença muito grave. Mas semana passada, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um caso de raiva humana, que também é uma zoonose, que a gente fala muito pouco, mas que é uma doença de altíssimo poder, que mata muito, é muito difícil se curar de raiva. Mas é também um outro tipo de zoonose. Mas a novidade da Covid é que é uma zoonose que é transmitida pelo ar. A gente não tinha essa experiência, porque a transmissão pelo ar, ela veicula, ela traz à tona problemas com os quais a gente não acostumava a lidar no âmbito da saúde pública, por exemplo, o transporte urbano. Quando a gente fala de dengue, a gente não tem uma preocupação de associar dengue ao transporte urbano. Mas quando a gente fala de uma doença que é transmissível pelo ar, a gente vai ter que pensar que há um problema gravíssimo de se colocar, sim, 200 pessoas dentro do ônibus, dentro do BRT, na qual, se uma pessoa estiver infectada, ela tem o poder de transmitir aquele vírus para uma dezena de pessoas.
A Então, potencialidade de contágio de uma doença que é transmitida pelo ar é muito maior do que a potencialidade de contatos de outras doenças que são transmitidas, inclusive por vetores, né? Como você estava falando aí, a dengue, a chikungunya, ela é vetorizada, na verdade ela é transmitida pelo vetor, pelo mosquito, né? Então, mosquitos do gênero Aedes aegypti, por exemplo, ele tem essa capacidade de vetorar essa doença. Só para fazer um parênteses, a galera não está conseguindo encontrar o botãozinho da interrogação, não sei se está ativado, não sei como é que ativa, então tá liberado. Pode fazer as perguntas aí pelo feed, pelo comentário, e eu vou tentando anotar aqui no computador na medida em que elas vão aparecendo. Beleza? Vai lá, Rafa. então, e aí é nesse ponto é que surge o debate sobre urbanização. A gente tem que pensar sobre como as cidades do Brasil são organizadas, como as cidades foram feitas, como as cidades foram construídas. Durante muito tempo, a gente pensou, durante muito tempo houve no planejamento urbano, na arquitetura, no urbanismo, uma ideologia hegemônica que pensava a cidade como um ser apolítico, ahistórico, universal. A cidade era desenhada para o homem universal. Então, todas as cidades elas poderiam ter o mesmo desenho. Uma cidade na América Latina, uma cidade na África, uma cidade na Europa, uma cidade nos Estados Unidos. Porque essa cidade ela tinha que obedecer, ela tinha que conseguir alcançar os objetivos de eficiência e economia. Era isso que importava. E hoje, a gente vê que o desenho dessa cidade, ela, na verdade, é uma cidade super distinta, é uma cidade que ela não consegue agregar, ela não consegue fornecer, ela não consegue alcançar, fornecer o direito à cidade. O direito à cidade é um francês chamado Émile Lefebvre, que ele falava que não basta habitar a cidade, é preciso ter direito àquela cidade. Por exemplo, os moradores de periferia, eles têm a condição de alcançar o centro da cidade muito distinto de algum morador que mora já próximo ao centro da cidade. Por exemplo, um morador de Belo Horizonte, a gente tem muito mineiro na nossa lei, então vou usar o caso de Belo Horizonte, que é uma cidade recente, é uma cidade que ela foi pensada muito com base nesse conceito que é chamado Consenso de Atenas, que pensou nas cidades recentes do Brasil. Então você sabe que um morador que está na Pampulha, ele tem um acesso diferente à cidade do que um morador que mora perto do aeroporto de Confins. Um morador no Rio de Janeiro que está na Rocinha, ele tem um acesso à cidade muito diferente de um morador que está em Copacabana, que está na Lapa. Esse desenho da cidade, ele implica não só no acesso aos bens materiais, no acesso à educação, no acesso à cultura, como também ele tem reflexos em casos como esse de pandemia, porque a estrutura da cidade, a estrutura de saneamento, a estrutura de oferta de serviços públicos, ela está centralmente localizada nas regiões onde tem fluxo de capital, produção industrial, ou melhor, produção financeira e administração pública. São as regiões centrais e chamadas cidades-jardins, que são aquelas regiões paralelas ou muito próximas ao centro, ficando aí o que a gente chama hoje de quebrada. A periferia, a quebradas e regiões distantes acabam não tendo o mesmo acesso a esse serviço que a gente come. E o que é mais interessante aqui agora é que, apesar desse delineamento estrutural e urbanístico que você traçou aqui agora, né, a gente está conseguindo entender e ver que esse processo pandêmico que a Covid está trazendo para o Brasil tem se alastrado muito mais e está indo muito mais além do que as periferias em si, né? Ela está vinda, na verdade, o sentido foi oposto, né? Na maioria das vezes, as doenças que são vistas em casos urbanos, elas tendem a ser trazidas no sentido periférico para o centro da cidade, ou periférico para as zonas de mais poder capital, né? O Silvio Almeida, inclusive, na live que ele fez com a Roda Viva na segunda-feira, comentou muito sobre o processo de racismo estrutural. Aconselho bastante quem não leu esse livro ainda. É um livro extremamente pertinente, extremamente importante para a atualidade agora. Na verdade, esse livro ele é atemporal porque ele traz conceitos muito importantes referentes ao processo de racismo em si. E ele disse que, de forma muito veemente, que o capital está atrelado a esse processo e vai muito na linha do que você estava falando. Só que a Covid está trazendo para a gente uma linha oposta nessa ampliação dos casos que estão sendo vistos dentro do processo urbanístico. E aí a gente já entra nesse próximo ponto, que é o processo de formação das cidades em si e a capacidade de contágio que essa doença está demonstrando haver, né? Então, hoje a gente fala muito de um conceito chamado de racismo ambiental. Racismo ambiental, ele é um conceito que ele foi pensado pelo movimento negro nos Estados Unidos,
na Carolina do Norte, que foi quando o povo se levantou e começou a questionar a distribuição dos custos ambientais de fábricas que pegavam seus rejeitos e eram sempre localizados nas localidades de maioria da população negra. Foi ali que surgiu o conceito de racismo ambiental. É a distribuição racialmente enviesada dos custos ambientais da produção econômica. Foi assim que pensou, e a gente consegue distribuir e consegue relocalizar esse conceito, consegue aplicar esse conceito em diversas outras situações da vida. Exato. E aí, o que é que tem a ver, como é que a gente consegue pensar a pandemia no conceito do racismo? Olha só, como o professor Silvio falou na segunda-feira, o racismo ele é complexo. Ele tem diversas formas de se manifestar, econômica, política, judicial e também urbana. Veja, como você falou, a pandemia ela foi importada, e veja, quem viaja não é a nossa classe trabalhadora, não é o povo preto, pobre, marginalizado do nosso país. Exato. Quem viaja é quem tem que viajar. Né? A primeira pessoa a morrer de Covid no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica que se contaminou com a sua chefe que tinha vindo da Itália. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. É um debate muito mais profundo do que somente o número de contágios, que inclusive está sendo suprimido pelo governo atual, né? Exato. Então, quando a gente pensa em assentamento precário, quais são as condições de assentamento precário no Brasil? A gente tem pessoas morando, dividindo espaços muito pequenos, pessoas sem acesso à água para lavar. A gente fala que lavar as mãos hoje salva vidas, mas muita gente não tem água. Veja, Recife é uma cidade que sofre com racionamento desde que Recife é Recife. Exato. Eu vi alguém aqui passando um comentário falando que o Ibura sofreu muito. Ibura é um bairro pobre do Recife, da periferia do Recife. Ibura é um local onde o racionamento chega a ser de 6 horas com água para 66 horas sem água. Veja, como é que a pessoa lava as mãos, como é que a pessoa mantém as condições ideais de higiene na situação? É difícil. Então, quando a gente tem uma pandemia que ela se alastra pelo ar e que as pessoas precisam compartilhar espaços minúsculos, às vezes 3, 4 pessoas por cômodo. Não é incomum aqui ter um estudo que é a Organização da Sociedade Civil no Rio de Janeiro, chamada Casas Fluminense. E aí eles fizeram um estudo e eles viram que cerca de 300 mil unidades habitacionais do Rio de Janeiro, elas dispõem de 3 ou mais pessoas por cômodo. Pois é, isolamento, quando você tem 3 ou 4 pessoas por cômodo, não existe isolamento social nessa situação. Isso é muito diferente aqui em Recife também, eu acredito que nas grandes cidades, né? A periferia paulista, a periferia que existe aqui em Recife também sofre desse mesmo problema, né? A gente fala muito de um processo de, não, vamos fazer agora uma campanha que vai fazer com que as pessoas consigam ficar em casa, lavar as mãos, que são, em tese, coisas simples, mas para aquelas pessoas que, no alto do seu privilégio, que imagina, né? Lavar as mãos e conseguir ficar em casa é um privilégio hoje em dia numa sociedade onde a gente tem uma divergência socioeconômica gigantesca, né? Onde a gente tem um abismo econômico gigantesco que faz com que essa problemática somente se alastre, né? Alguns dados que são trazidos agora é que a população negra é a população que está sendo mais afetada em termos de contágio e morte atualmente pelo Covid-19, né? Isso deflagra muito dessa problemática que você está trazendo socioeconômica, né? A gente está vendo que os processos urbanísticos, eles estão sendo, como que eu posso falar, muito bem visíveis por conta da pandemia, né? As falhas dos processos urbanísticos brasileiros estão sendo muito bem visíveis por essa pandemia em si, e alguns conceitos de racismo ambiental podem ser aplicados dentro de um ambiente urbano, né? A gente, quando fala de problemática ambiental, costuma muito falar de ambientes que não urbanos, né? Quando a gente fala de racismo ambiental em si, a gente pode pensar no aquecimento global, que é um termo um pouco equivocado, né? Mudanças climáticas é um termo muito mais adequado para esse processo, mas o racismo ambiental ele pode ser trazido também para esses ambientes urbanos, como você estava bem falando aí agora. E aí uma pergunta que veio aqui agora é que como é que essa pandemia ela pode alavancar esse debate sobre o processo de saneamento básico no Brasil, né? Como é que a gente pode aprofundar o debate sobre a necessidade de um saneamento básico, e aí isso é quase irônico, né? Porque um saneamento básico que não existe, por mais que seja básico, como é que a pandemia pode trazer para a gente esse aprofundamento no debate sobre isso, e logo em seguida a gente vai entrar sobre os marcos legais, né, sobre a votação que está acontecendo hoje, inclusive, e como é que a população negra sofre ou é afetada por esses processos.
Eu vou dar só um passo atrás para a gente falar uma coisa rapidinho. Quando as Tudo bem. cidades do Brasil, as metrópoles, né, as grandes cidades foram formadas, ali começou isso na década de 30, com a industrialização no período Vargas, e ganhou, isso foi alavancado durante o governo do Juscelino Kubitschek, o desenvolvimentismo, o investimento do Estado, a construção de fábricas. Por exemplo, a gente tem cidades que elas se construíram, se formaram no entorno de, por exemplo, Volta Redonda, que tem uma companhia siderúrgica, que foi essa companhia siderúrgica que alavancou o surgimento da cidade. Por exemplo, é muito comum que várias cidades tenham um bairro chamado Vila Operária. Sim. Né? Então, a Vila Operária é uma periferia porque quando as fábricas se instalaram, elas precisavam de quê? De pessoal para trabalhar nas fábricas. A classe operária para trabalhar na fábrica. Então, ao lado desses locais de produção, foram se formando esses assentamentos urbanos sem as devidas condições de saneamento. Por exemplo, no Recife, a zona noroeste, a gente chama de zona norte, mas na verdade é zona noroeste. Beberibe, Dois Unidos, Linha do Tiro, Passarinho, já em Olinda, aquilo tudo ali é parte de uma zona que foi um assentamento de operários, sabe? Aquela zona ali que sofre muito com o problema de saneamento, que ano passado sofreu com uma tragédia absurda, morreram dezenas de pessoas por conta da chuva. Aquilo é uma zona operária, foi uma vila operária que foi assentada por aquela população que veio para trabalhar nas fábricas. Sobre o saneamento, hoje é um dia muito triste, eu acho, para quem acompanha a pauta luta pelo saneamento, porque está sendo aprovado agora, está sendo votado exatamente agora no Senado, o novo marco legal de saneamento, o projeto de lei 4162, se não estou enganado. Isso. Que, na verdade, não é um marco legal de saneamento. Eu não gosto de chamar de marco legal aquilo que não é marco legal. Porque não tem um projeto de lei que cria um plano nacional de desenvolvimento do saneamento. Não é disso que se trata. O projeto de lei número 4162 é apenas uma refuncionalização, é reescrever aquilo que nós já temos, adicionando falhas e, sobretudo, abrindo as portas para a privatização da água do Brasil. Hoje é um dia super importante para o debate sobre saneamento, porque é um dia que vai aprofundar o conflito, vai marcar o aprofundamento do conflito em torno da água do Brasil, vai marcar o avanço da degradação ambiental e a diminuição da possibilidade dos instrumentos de verificação e de controle social sobre os serviços públicos. Esse serviço vai ser amplamente privatizado em diversas cidades, podem ter certeza, porque uma das reformas que está sendo passada hoje é a impossibilidade de os municípios firmarem o que a gente chama de contrato de programa. Contrato de programa é uma forma de contrato no qual os municípios podem contratar a companhia estadual, na maioria dos casos, companhia estadual de saneamento, sem que haja uma licitação, sem que haja uma concorrência. Então, por exemplo, o município do Recife, ele faz um contrato de programa para contratar a Compesa para fornecer o serviço de água e esgoto. No Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro contrata a SEDAI para fornecer o serviço de água e esgoto sem que tenha que passar por uma licitação. Então, quando a gente abre a licitação, qual é o problema da licitação? Muita gente pode pensar, acho que é importante a gente aproveitar essa chance de falar sobre isso. A licitação aqui não é um problema em si. O problema é que, primeiro, você vai dar o controle sobre o recurso da água, que é um direito, ou que deveria ser um direito, às pessoas, e vai transformar aquilo numa mercadoria. Ora, se é uma mercadoria, quem não tem condições de pagar, não tem condições de receber aquela mercadoria. Então, a gente está falando de um conjunto de pessoas. Hoje, nós temos no Brasil 40 milhões de pessoas assistidas, entre desempregados, trabalhadores precários, que não têm condições de arcar com o custo de uma conta de água. Uma conta de água que é muito cara a maioria das vezes. E o Brasil, com esse marco novo, ele está indo na contramão de diversas experiências internacionais que privatizaram o serviço de água e esgoto e perceberam que não é o melhor caminho, por diversos motivos. Por exemplo, que é um monopólio. Você, na sua casa, não tem uma torneira da empresa A e uma torneira da empresa B. Você é obrigado a usar uma torneira de uma empresa. Na rua, a gente não vê os canos de uma empresa A e os canos de uma empresa B. Então, a gente teria que ter uma regulação muito firme, e a experiência brasileira com agências reguladoras nos dá a visão de que esse modelo não funciona na nossa gramática política. Veja, o caso da ANAC. Disseram que quando pudesse cobrar pelas bagagens, o preço da passagem ia diminuir. Exatamente. Foi a primeira coisa que me veio quando essa lei foi levada à votação, né?
Exato. Disseram que a privatização do sistema de telefonia ia melhorar. Acho que Rafa caiu. Rafael, você me ouve? Você está por aí? Você voltou? Ah, voltou. Deu uma travadinha aqui, Rafa. Você estava falando um pouco da ANAC. Eu vou aproveitar esse tempo que ficou parado e travado aqui com o Rafael um pouquinho para avisar que, como eu estou em Recife, e Recife fervilha no São João, assim como no Carnaval também, eventualmente vocês podem ouvir ou ver aí, na verdade, ouvir alguns fogos de artifício que estão aqui do lado, né? Por mais que a gente esteja ainda em tempos de reclusa, né, social, algumas pessoas estão fora de suas casas e algumas pessoas estão festejando São João no dia de hoje, na verdade, na noite de hoje. Então, eventualmente, alguns barulhos de fogos de artifício podem ser ouvidos aqui. Mas, Rafa, você estava falando que existe um processo gritante de precarização por conta dessa votação que está acontecendo agora, né? Existirá no futuro uma precarização muito maior e talvez por conta disso, então, um distanciamento social muito maior entre as classes que são dominantes no Brasil inteiro e as classes que são menos favorecidas. E aí está incluso também a população negra no Brasil, né? A população negra no Brasil ela é majoritariamente encontrada nas classes sociais mais baixas e está sendo deflagrada agora uma visão muito não quero usar o termo claro, mas muito expoente daquilo que a Covid está trazendo para a gente. Porque tudo isso tem a ver também com a problemática da pandemia que a gente está vivendo no contexto social atual aqui no Brasil, né? Então, talvez isso possa nos ajudar a entender ou a começar esse debate de uma forma mais profunda sobre que não é somente uma doença, não é somente um ponto de vista epidemiológico ou um ponto de vista médico, né? A Covid trouxe para a gente um entendimento de uma conjuntura social que está por trás da morte de corpos negros hoje no Brasil. A Luciana MS perguntou se Paris foi uma das cidades. Eu acho que sim, Paris, Londres, Berlim. Tem um relatório em inglês, eu acho que é em inglês e espanhol, de uma organização chamada Transnational Institute. Eles fizeram um levantamento de diversas cidades na Europa que passaram por esse processo de remunicipalização ou reestatização do saneamento. Aqui no Brasil tem uma experiência muito interessante, eu acho, se não estou enganado, é na cidade de Salto, no interior de São Paulo, em que houve um problema com a privatização, o contrato foi rompido, obviamente a empresa não entregou aquilo que se predispunha a entregar, e aí o Estado retomou o controle do saneamento. Mas, bom, sobre isso que você falou, Rodrigo, eu tenho dito, quando eu converso com as pessoas, que eu não gosto de chamar o momento que a gente está passando de crise sanitária. Uhum. Porque a gente está passando uma crise sanitária. Crise sanitária é o que está tendo na Argentina. Na Argentina ele tem uma crise sanitária. Na Nova Zelândia eles tiveram uma crise sanitária. Aqui no Brasil a gente tem uma sobremorte completamente desnecessária e que ela é parte do projeto nacional. Ela é parte do Estado-nação do Brasil. Veja, tem um escritor, tem um economista brasileiro chamado Marcelo Paixão, professor do Instituto de Economia do FRJ, que hoje está na Universidade de Austin, eu acho. Ele escreve um livro chamado 500 anos de solidão, sobre a condição do negro no Brasil. E ele fala que o projeto de Estado-nação brasileiro, ele não inclui os negros. Ele nunca incluiu os negros. O que hoje se manifesta é apenas um projeto de Estado-nação. Então, o vírus, a pandemia, ela é só um epifenômeno, ela é só um reflexo mais gravoso desse projeto de Estado-nação. Veja, quando a gente tem uma mortalidade absurda, como a gente tem nas classes mais baixas, na população preta, hoje eu vi um dado no Recife de que 77% dos casos graves de Covid são de negros. Sim. 77% dos casos graves de Covid são de negros. E veja, caso grave, ele se manifesta porque não houve um atendimento rápido, não teve uma ambulância para chegar rápido, não teve uma UTI disponível para que essas pessoas fossem atendidas prontamente. Então, não gosto de chamar isso
de crise sanitária. Inclusive, a gente já consegue entender aí agora, já que a gente está nesse diálogo aqui agora, a gente fugiu um pouquinho do tópico que a gente estava pautando, mas isso é maravilhoso, eu estou achando essa conversa muito bacana. Inclusive, isso também traz para a gente a necessidade de falta de acesso nas classes sociais, né? O racismo está instaurado em todos os aspectos da sociedade brasileira, porque a gente está falando de Brasil em si, né? A gente está falando de um plano Brasil, e aí a gente vê isso também com essa problemática da Covid-19 atualmente, né? A gente não tem acesso, como população negra em si, o mesmo acesso ou os mesmos privilégios que outras populações ou que classes mais abastadas têm do que a gente, né? E esse dado de 70% de pessoas que estão sendo mais afetadas e mortas aqui no Recife mostra o quão distante a gente está de uma política pública que tente mitigar esses efeitos sociais que foram instaurados e que são, na verdade, estruturados de muito tempo atrás. É o que o professor Silva Almeida falou na segunda, né? Não dá para ser antirracista e defender a austeridade. Exatamente. Eu achei essa frase sublime. As coisas são contradições em termos. Porque, veja, quando a gente, de modo muito resumido, quando a gente passa do período escravagista formal, né, ali em 1888, e passa para a condição de trabalho livre, remunerado, e cria uma massa de trabalhadores desocupados, sem terra, sem meios de produção, que são negros, né? Esses trabalhadores, por consequência, eles dependem do auxílio do Estado, e desde então eles continuam dependendo do auxílio do Estado. São 3 ou 4 gerações que passaram, não é muito. Então, a condição dessas pessoas ainda está diretamente ligada à atuação do Estado. Então, se o Estado ele atua precariamente, a condição dessas pessoas é precária. E veja, o racismo ele não é de natureza subjetiva. Ele não tem a necessidade de culpa. Ele não precisa ser racista. O racismo ele se manifesta de maneira objetiva. Se a distribuição dos custos ambientais de determinada produção ela é racialmente enviesada, logo a política é racista, logo a produção é racista. Veja, quem morreu em Mariana e Brumadinho? Exato. Quem morreu em Mariana e Brumadinho foi a população parda, negra de Minas Gerais. Não foi o diretor da Vale. Não foi o engenheiro da Vale que não seguiu os relatórios técnicos para a manutenção da barragem. Quem morreu foi a população do entorno das barragens. E veja, eu já fiz uma experiência em Minas, o caso de Minas é muito interessante. Eu fiz uma experiência que foi de sobrepor. Minas tem quase 200 barragens com rejeitos de minério. Uhum. E eu fiz experiência de sobrepor o mapa com a localização das barragens com o mapa da distribuição racial da população no estado de Minas Gerais. Onde há aglomeração de pessoas pretas e sobretudo pobres, entendeu? Então é disso que a gente fala. Não me importa se alguém teve ou não a intenção, é disso que se trata. O racismo, ele é um fenômeno objetivo e complexo, e é por isso que a gente tem que olhá-los de várias maneiras, por diversas frentes, entendeu? De diversos espectros, né? Mas voltando para a pauta urbanística que a gente tinha começado a conversar aqui agora, né? A gente está vendo que, de fato, esse processo de racismo ambiental ele pode ser aplicado dentro das áreas urbanas, e você pode falar muito mais com propriedade do que eu, porque você trabalha com isso com o tempo. Mas nós somos, por exemplo, a maioria das pessoas que pegam, nós, pessoas pretas, né, e pardas, pessoas negras em si, que está nos ônibus, que está nos metrôs, que não consegue fazer, por diversos motivos e por pressão social e econômica também, as pautas que são trazidas para a mitigação dessa doença, né? A gente não consegue fazer o isolamento social de uma maneira ideal porque as pessoas precisam sair para as ruas para trabalhar e muitas das vezes elas saem e se aglomeram em ônibus, se aglomeram em trens, se aglomeram em metrôs. E como é que isso pode estar relacionado e quais são, na verdade, na sua perspectiva, os efeitos que isso pode existir para além do que a gente já está conseguindo entender aqui agora, né? Porque por mais que haja uma subnotificação dos casos que estão sendo afetados, ou dos casos que estão sendo vistos na população de maneira geral, a gente já consegue entender que esses casos, em sua grande maioria, está acontecendo na população negra, principalmente na população negra periférica do Brasil, né? E isso eu estou tomando somente as grandes cidades, né? Mas, para além desse panorama, ou para além desse panorama de grande carnificina, como o próprio professor Silvio Almeida falou na segunda-feira, né? Quais são suas perspectivas nessa crise que não é somente sanitária, mas é uma crise política, é uma crise identitária, é uma crise social do Brasil?
Eu acho que eu perdi aqui o comentário, mas alguém comentou sobre o SUS. E aí eu vi uma tirada hoje que é interessante, que o SUS é a maior política de redução das desigualdades que nós temos hoje no Brasil. Com todas as deficiências que tem, é o SUS que sustenta a vida de boa parte da população negra que está sendo infectada pelo coronavírus. Sim. Se não for isso, a mortalidade ia ser absurda, muito maior. Veja, até hoje, nós não conseguimos implementar uma fila única para leitos. Uhum. O Rio Grande do Norte tem casos absurdos de pessoas que passam horas, 10 horas esperando uma ambulância, esperando um leito ficar vago enquanto há leitos disponíveis na rede privada. Então o SUS é o nosso maior fenômeno de redução de desigualdade que nós temos hoje. Veja, o fenômeno é complexo. Não dá para a gente falar de redução da desigualdade se a gente não tem condição material de ficar em casa. Se Exato. não há sequer casa. Veja, não há sequer casa. As pessoas hoje no Brasil, a gente tem um déficit habitacional, não de residência. A residência ela existe para todo mundo, mas as pessoas não têm casa. A gente tem aí um problema de capital imobiliário grande no Brasil. E os instrumentos para a repartição desse capital, ele existe, mas eles não são implementados em parte das cidades. Então, é difícil a gente falar de fique em casa quando as pessoas não têm casa. É difícil a gente falar de lave as mãos quando a gente tem 200 famílias em um assentamento precário que precisam compartilhar 3 banheiros. Esse caso ocorreu aqui no Rio de Janeiro, uma comunidade chamada de Jardim Catarina, em São Gonçalo, onde tinha uma comunidade de 200 famílias que dividiam 3 banheiros. Então, veja, a gente tem que falar que não basta propaganda governamental, a gente tem que dar condições materiais para as pessoas ficarem em casa. Você não pode pedir para a mãe do Miguel ficar em casa se ela não vai receber R$700 para ficar em casa, porque ela tem que comer. Sabe? São medidas. Não dá para você pedir para o entregador do Rappi, o entregador do Uber Eats, que é majoritariamente jovem e preto, periférico, ficar em casa, porque senão ele não come. Então, o papel do Estado aí seria fornecer os instrumentos e as condições para, de fato, as pessoas poderem ficar em casa, para a gente ter essa política efetiva. Mas isso nunca foi interesse, isso nunca foi posto em prática. Então, a gente tem que, não dá para atacar essa questão do racismo ambiental e da pandemia de um fronte apenas. A gente tem que fazer um debate holístico sobre isso. Tem que pensar no transporte, não dá para a gente pensar das paradas e aí o prefeito, o governador, reduz a frota em 70% e diz que as pessoas não podem andar em pé. Veja, como é que as pessoas vão chegar ao trabalho? Assim, não tem que sabe? No controle, na verdade, ou pelo menos na tentativa de mitigar esses danos que são causados e estruturados pelo Estado em si, né? Como você bem falou, a população preta, ela traz consigo, historicamente, a dependência de políticas públicas promovidas pelo Estado em si, né? E aí a gente vê planos de não mitigação ou planos de talvez ampliação dessas problemáticas sociais em si, né? Hoje em dia a gente consegue enxergar, e isso traz para a gente um debate que pode ser um pouco até mais aprofundado nesse sentido, de que populações urbanas elas estão sofrendo, mas populações rurais sofrem da mesma forma também, né? As populações que são marginalizadas, e aí a gente entra mais uma vez na nossa comunidade negra, né? A gente foi marginalizado no sentido de ser tirado do centro e ser jogado para as margens das grandes cidades, e por isso então as favelas surgiram, por isso então elas estão localizadas em morros que são de difícil acesso e de difícil instauração de cidades de grandes centros, né? E talvez por conta de toda essa problemática, talvez por conta de toda essa problemática histórica e urbanística de aumento da cidade em si, as populações que estão localizadas nessas regiões são as populações muito mais afetadas e com certeza muito mais pessoas vão morrer, muito mais corpos pretos vão ser colocados em valas sem que sequer o nome seja conhecido, né? É interessante a gente falar dos nomes das pessoas que estão sofrendo desse processo, né? Miguel morreu, não é um número que está acontecendo, né? A gente não... É muito mais frio quando a gente fala de números de pessoas mortas e traz esse debate para dentro do racismo aqui, mas talvez humanizar e objetificar quem é, de forma, na verdade não objetificar, né, mas trazer isso de forma mais objetiva de quem são as pessoas e de quem são de fato e a localidade dessas pessoas que estão sofrendo com esse processo,
talvez isso seja um ponto de partida para o início desse debate de diversos pontos distintos. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que a gente não trabalha com planilha de Excel. A gente trabalha, quando a gente fala de política pública, a gente não está falando de uma planilha de Excel com números que não tem história. A gente está falando de pessoas que têm família, que têm vida, têm colegas de trabalho. Quando a gente está falando dos mortos pela Covid, a gente está falando majoritariamente das pessoas negras, né? Majoritariamente dessas pessoas que foram jogadas para as glebas da cidade, para as franjas da cidade, em políticas, por exemplo, a gente tem políticas muito contraditórias ao longo da história da formação da cidade no Brasil. A gente tem, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, que foi uma política muito comemorada, mas que, veja, colocou as pessoas cada vez mais longe dos centros, cada vez mais longe do trabalho. As pessoas agora precisam levar 2 horas para chegar no centro do trabalho. Enquanto isso, os instrumentos de IPTU progressivo, desapropriação de prédios desocupados no centro da cidade, eles nunca foram implementados. Quem já visitou Recife, quem visitou Rio de Janeiro, sabe o que é que tem de prédio vazio, de casa vazia no centro do Rio de Janeiro. Então a gente sabe, tem casa para todo mundo. O que falta é a boa vontade de distribuir essas casas. A gente está acompanhando aqui em São Paulo diversos casos durante a pandemia, alguém comentou, lembrou muito bem, casos de despejo em São Paulo, né? Exatamente, despejo durante a pandemia. Você diz, fique em casa e despeje essas pessoas de casa, sabe? Para virar pasto, para virar nada essa terra. Então, bom, não dá para a gente falar de outra coisa senão parte de um projeto, né? Parte de um projeto de reconstituição da nação brasileira, no qual alguns não são bem-vindos nesse projeto. Então, e esses alguns não são bem-vindos há um tempo, na verdade, né? Um projeto de políticas públicas que está sendo implementado desde quando Isabel assinou lá aquele bendito papel, que não trouxe para a gente a dignidade necessária para que a gente conseguisse construir, junto com aquelas outras pessoas que estavam aqui no Brasil também, uma grande nação, vamos falar assim, né? E você falou de pasto, e algumas pessoas perguntaram, na verdade, qual a relação entre o avanço da pecuária e a falta de saneamento e o aumento disso nos casos de Covid. Você pode comentar? Bom, o avanço da pecuária, vamos falar basicamente, não só da pecuária, mas o desmatamento para soja, desmatamento para milho, para algodão, né? Tem casos, dá para olhar isso de diferentes pontos. O primeiro é a expropriação das populações originárias e tradicionais de seus territórios, né? A gente vem um processo que é de avanço sobre as populações indígenas, avanço sobre as populações quilombolas. Hoje a gente tem um cidadão que ele está empenhado em destruir a Fundação Palmares, que era responsável por delimitar grupos quilombolas, comunidades quilombolas. Então, quando a gente está falando de desmatamento, a gente tem que pensar que esse é um processo... Bom, o desmatamento num processo urbano, ele hoje não sei se ele é tão relevante na maior parte das capitais do Brasil. Veja, à exceção do Rio de Janeiro, que tem uma floresta urbana considerável, a maior parte das cidades no Brasil, por conta da sua formação, não tem mais floresta. Isso. Né? Belo Horizonte é concreto, e tem um parque gigante, verde, mas é só aquilo. Quando a gente está falando das populações do campo, aí a questão é bem mais grave, porque elas sequer sofrem com a Covid. A gente está falando de pessoas que são mortas. A gente tem que lembrar o massacre de Eldorado dos Carajás, as pessoas que não destruem nada, tá? Eu gosto de... tem que criar uma escala de prioridades. Quando a gente está falando de desmatamento, no Brasil ainda, a gente está falando de grupo de pistoleiro, a gente está falando de invasão por grupos de interesse, a gente está falando de, sei lá, desmonte do IBAMA, tá? Então, esse é um ponto super urgente. Mas qual era o resto da pergunta sobre desmatamento? Sobre a relação disso com o aumento dos casos e como é que a sociedade pode ficar mais precarizada por conta desse processo. Veja, com a Covid não sei se há uma relação direta do desmatamento com o avanço do número de casos com a Covid, porque é uma doença de outra natureza, mas, por exemplo, a gente vai associar e vai sentir muito brevemente, veja, o dano que vai causar a nuvem de gafanhotos que se aproxima do Rio Grande do Sul. Veja, aquele fenômeno biológico, ele está diretamente relacionado
com a produção de monocultura. Ele é uma explosão da fauna de gafanhotos que ocorre porque é efeito direto da monocultura. Veja, quando a gente tem uma ocupação diversa, a gente tem sistema de agrofloresta, a gente tem controle biológico efetuado naturalmente, e uma espécie controla o tamanho da população da outra. E a monocultura acaba com isso. É por isso que a gente tem fenômenos como aquele. Tá? Não é outro motivo senão a degradação ambiental. Mas estabelecer uma relação direta atualmente da Covid com o desmatamento ainda é prematuro, eu acho. Exato, eu concordo contigo aqui agora, né? É interessante que você tratou nesse ponto aí de que a ideia de ser monótono na monocultura traz para a gente essa diminuição da diversidade que existe no processo de controle entre eles em si, né? A ecologia trata bastante disso, da existência de várias espécies em que busca a homeostase, né, o controle, o equilíbrio de outras populações, e talvez a explosão populacional de uma delas se dá pela deficiência e pela degradação ambiental que está acontecendo naquele processo. Voltando para as áreas urbanas aqui agora, teve uma pergunta muito interessante, não sei de quem foi, não lembro agora, mas eu anotei aqui que a inserção dos moradores de rua com Covid-19, na verdade, a falta de tratamento para os moradores de rua com a Covid-19 pode provocar ou pode dificultar o controle dessa doença em grandes cidades? Bom, primeiro que eu acho que a gente tem que abandonar a classificação moradores de rua, porque são moradores da cidade, sobretudo, né? Veja, o controle da infecção dos moradores na rua, daquelas pessoas que estão em situação de rua, ele é importante, sobretudo, porque são pessoas, são vidas, devem ser cuidadas. Mas veja, o problema não está em ser um morador em situação de rua. O problema está, sobretudo, em ser um agente que pode transmitir a doença e que não está sendo controlado. A gente tem um problema de rastreabilidade dos pacientes infectados com a Covid no Brasil. Então, tem uma pessoa que está infectada, assintomática, e ela é capaz de transmitir para várias outras sem que saiba. Esse é o nosso problema. Então, se a gente tem pessoas que são apagadas, que não são reconhecidas, que são invisíveis para o Estado e para a sociedade, para todos nós de maneira geral, sim, aquelas pessoas, de fato, elas são podem ser agentes de transmissão da doença e que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue observar, porque elas sequer têm documentos, sequer têm RG, ela não tem uma casa, ela não tem um local onde ficar, então é difícil de encontrar e rastrear nesse caso. Perfeito. A gente está chegando para os 5 minutos finais da nossa live aqui agora, e eu já queria começar os agradecimentos pelo tempo, pela disposição e disponibilidade de Rafael de estar aqui com a gente conversando sobre essa temática que é muito importante. E queria abrir para vocês que estão nos ouvindo, que estão participando junto com a gente, os momentos de perguntas mais assíduas, né? Então, se vocês têm alguma pergunta para ser feita para a gente aqui agora, eu acho que esse é o momento, então sintam-se à vontade para participar junto conosco desse processo. Qualquer pergunta que esteja relacionada à temática que a gente está abordando aqui será bem-vinda e será respondida. Quer comentar alguma coisa, Rafa? Eu tô procurando aqui que eu vi uma pergunta que eu acabei passando aqui. Deixa eu ver. Covid. Eu não consigo, eu não consegui habilitar as interrogações, porque a interrogação ficaria muito mais fácil para que a gente conseguisse encontrar as perguntas. Mas é isso. Bom, mas eu acho que nesses 12 minutos finais, eu acho que eu queria só alertar não, né? Fazer um comentário, é que chamar as pessoas para pensar sobre as condições de maneira geral. Não adianta a gente falar fique em casa e a gente tem que pressionar para que as pessoas tenham condições de ficar em casa. Esse é o mais importante, sabe? A gente vai reabrir o comércio, a gente tem que ter condições de reabertura. A gente tem que pressionar por transparência. A gente tem que pressionar por políticas públicas. Essa, sim, é uma posição, um posicionamento antirracista que a gente pode ter. Não há antirracismo no discurso. Antirracismo é praxe. Exato. Antirracismo é ação, é solidariedade ativa. Não é mandar uma hashtag, não é pintar um de preto. É ação, é cada um de nós se cobrar, olhar do lado, olhar para aquilo que nós podemos fazer dentro daquilo do nosso alcance. Chegou uma pergunta aqui agora.
acho que vai acabar já já, mas eu acho que dá tempo da gente responder. A epidemiologia e as zoonoses têm um subgrupo de análise das populações periféricas. Vou repetir. A epidemiologia e a zoonose têm um subgrupo de análises para populações periféricas. Veja, essa aí é fazer praticamente uma ciência afrocentrada. É isso que eu falo. Exatamente. É por isso que é preciso o cientista preto, porque é o cientista preto que consegue localizar esse tipo de questionamento, sabe? Aí, veja, esses modelos epidemiológicos, eles muitas vezes não levaram em consideração que a gente tem uma comunidade de 200 mil pessoas num minúsculo espaço, sabe? Então, essa é a importância de ter um cientista preto. É aquele que vai desenvolver um olhar para adaptar os modelos que são, basicamente, cartesianos, ocidentais, europeus, para a realidade da população preta. A realidade da população preta num país de economia, de capitalismo dependente como é o Brasil. Então, é importante ter esse olhar específico, dar essa especificidade à nossa prática e aos nossos estudos. E é por isso que é importante ter preto pesquisando, ter preto trabalhando. Exatamente. E esse olhar afrocentrado aí se dá não somente com os processos de representatividade, e aqui eu não estou querendo dizer que a representatividade não importa, muito longe disso, mas para além da representatividade, a ocupação, né? Nós somos muitos e a gente consegue galgar espaços e preencher espaços muitos também. Então, cientistas pretos que conseguem pensar nas mais variadas formas de conseguir resolver problemáticas sociais e problemáticas de uma forma geral são importantes, né? A Liga está aí para isso, então você que é cientista, você que está dentro da academia, sinta-se à vontade de entrar em contato conosco. O link na bio está lá para o preenchimento de formulários, ou do formulário para que você consiga entrar em contato conosco e a gente conversar com vocês, tá? Eu acho que o processo de ocupação é bastante importante também e ele vai na mesma linha do processo de representatividade. É muito importante quando a gente tem pessoas como você, Rafael, por exemplo, que representam uma grande população no sentido de fazer análises críticas e no sentido de trazer também algumas denúncias, mas para além do processo de representatividade que nós dois estamos fazendo aqui agora como cientistas pretos, é preciso que mais da gente esteja nos lugares onde a gente está e que alcance lugares outros que não a gente, que não esses que a gente está, né? Uma coisa muito importante que eu lembrei aqui agora, que quando eu estava na parte do meu doutorado foi eu fiz doutorado de sanduíche, e parte dele foi no sul dos Estados Unidos. Então, assim, daí você tira, né? Eu fui, na verdade, por uma cidade do interior do Texas. A coisa vai piorando, assim. A gente vai pensando em como é que é essa situação, né? E aí, quando eu falava para os meus pares, eles diziam assim, gente, mas como é que você está lá? Como é que você vai sofrer gigantescamente racismo? Né? Você não vai conseguir resolver as problemáticas que você estava propondo. E hoje em dia, a gente consegue ver que esse processo de representatividade da minha estada lá proporcionou a ocupação de vários outros locais dentro daquela universidade por outras pessoas que se sentiam silenciadas. Eu acho que esse debate que a gente está tendo aqui agora vai para além da problemática do Covid. Ele traz para a gente a necessidade de mais conversas e de um aprofundamento da necessidade de representatividade e ocupação dentro da academia, mas o estreitamento que a gente precisa ter também como cientistas para a comunidade civil e para a sociedade civil de uma maneira geral. Porque a gente não faz ciência somente para a gente, né? A gente não faz ciência para o enaltecimento do nosso ego ou para o aumento do nosso conversa que a gente está tendo aqui agora vai muito na linha de que a gente precisa ocupar espaços e a gente precisa conversar com pessoas que são nossos pares também para dar visibilidade e ampliação das vozes que foram silenciadas por muito tempo. Aqui eu já deixo os meus agradecimentos para todo mundo que participou junto com a gente. E, Rafa, muito, muito obrigado por trocar essa ideia e por dar essa aula para a gente aqui agora. Eu acho que foi sensacional. A fala final é sua. Bom, agradecer também o espaço. Acho que essas experiências elas valem para mim, para você. Eu fiz parte do doutorado em Estocolmo, então foi complexo também, mas foi uma experiência super agradável. Foi uma experiência que enriqueceu demais e me fez reconhecer que é necessário não só ocupar os espaços, mas é necessário preencher de conteúdo desses espaços. É disso que a gente fala. A representatividade que vem acompanhada do preenchimento com ideias. E é por isso que é necessário ter cientistas pretos, que eles olhem com os olhares que os cientistas outros não têm, porque cada pessoa tem uma leitura do mundo que é particular. E a ciência é, sobretudo, a criatividade e reflexão sobre a realidade que precisa e que será transformada por cada um de nós.
Então, cada um de nós que está na academia, que está fora da academia, está conversando com a criança, com o adolescente, tem que estimulá-lo a vir, a conhecer a ciência, a se empoderar dessa forma de conhecimento, mas que não a única forma de conhecimento, mas que é, sem dúvida nenhuma, importante. Perfeito. Temos 10 segundinhos aí para finalizar a nossa live, então muitíssimo obrigado a todos que participaram. É sempre um prazer, não perca, entre em contato, segue a gente nas redes sociais e na quarta-feira que vem tem mais Gente Preta falando com vocês. Um cheiro. Tchau, tchau.